Desculpem o erro. Agora sim. Boa noite, amados. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queria, diante de abrir o texto sagrado, que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos de novo falar com o Senhor. Querido Deus, assim como o Nildo cantou, nós precisamos muito ouvir Tua voz nesse lugar hoje. Nós precisamos muito da Tua presença. E não somente aqui, não somente hoje. Precisamos da Tua presença e da Tua voz por toda a nossa vida. Nós precisamos da Tua presença e da Tua voz por toda a eternidade. Mas enquanto a eternidade não começa, nós viemos a este lugar, porque sabemos que Tu também vieste aqui te encontrares conosco. Na presença do Teu Espírito, eu estou certo de que sentiremos a Tua presença e de que Te ouviremos falar. Abençoa a explanação da Escritura Sagrada. Abençoa o instrumento que escolheste, quem sabe é o mais carente de tudo que está aqui. É quem mais precisa ouvir essa mensagem. Mas apesar das imperfeições do instrumento, usa-o para a Tua glória. Usa-o para a salvação das pessoas que vieram a este lugar. São coisas que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Queira abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6. Nós cantamos no início do culto um hino que diz: Teu coração em paz. Algumas quartas atrás, num dos grupos de oração, um irmão me disse que ele sempre vem aqui a essa igreja na quarta-feira buscando paz. E isso me colocou no coração o desejo de falar alguma coisa sobre esse assunto. Que apesar de parecer tão simples, né, tão coloquial, né, todo mundo fala de paz por aí, é tão simples, para que mais alguém falar de paz? Mas a Bíblia tem coisas muito importantes a dizer sobre ela. Eu quero compartilhar algumas com você. Isaías capítulo 9, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa foi uma descrição muito rica que Isaías fez do Messias, de Jesus Cristo, da sua missão aqui na Terra. E quando Jesus vem para a Terra, né, encarna, cresce, inicia a sua missão, ele começa a já colocar em prática características ligadas a esse título, Príncipe da Paz. Veja comigo lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versos 12 e 13. Muitos de nós, ao ler sobre Cristo, achamos que ele saía, né, pelas regiões às quais ele tinha acesso, pregando: arrependam-se e vem chegado o reino de Deus. E é verdade, ele falou essas coisas mesmo. Mas não foi só isso que Cristo falou. Não era só essa a pregação de Cristo. Temos aqui um outro enfoque que passa às vezes desapercebido aos nossos olhos. Mateus 10, versos 12 e 13. Jesus envia 12 discípulos, 12 seguidores para cumprir a missão, para pregarem, para anunciarem o reino de Deus. E olha a abordagem que ele recomenda que eles empreguem, que eles utilizem. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para outros, para vós outros, ou volte para vocês, a vossa paz. Ou seja, ao anunciarem o evangelho, os discípulos eram mensageiros de paz. Não somente de arrependimento, de conversão, de salvação, de juízo, etc. Embora essas coisas fizessem parte da mensagem. Mas eles deveriam anunciar às pessoas paz. O evangelho é algo que deve trazer paz às pessoas. E isso é particularmente importante num contexto em que hoje no nosso mundo temos muitas guerras religiosas, não é mesmo? Notadamente, árabes e judeus têm se enfrentado por muitos anos por causa de uma disputa por terras que para ambos são sagradas. Então, no fundo, é uma briga, uma guerra religiosa.
Mas nós vemos aqui em Mateus que o propósito de Jesus é que o Evangelho traga paz às pessoas. Mas curiosamente, né, antecipando um ponto que eu ainda vou apresentar essa mensagem, algumas pessoas poderiam recusar a paz. Você acha normal que uma pessoa recuse um presente muito bom? Se você comprasse um carro zero numa concessionária e desse de presente para alguém, você acharia normal as pessoas recusarem o carro zero? Mas paz é um presente muito bom, não é verdade? Um presente muito importante. Muitas pessoas clamam por paz em suas vidas, concorda? Eu acho que a paz é mais importante até do que um carro zero. Mas muitas pessoas, ao receberem os missionários de Cristo, com a paz que Cristo mandava através deles, não aceitavam a paz. E aí Cristo falou, se não te receberem, a paz que você foi levar volta para você. Porque eles não querem a paz, eles recusaram. Mais adiante, né, um tempo depois, Cristo envia um outro grupo de missionários, agora 70, está lá em Lucas 10, quero que você abra comigo. Ele enviou 12, e os 12 tinham a missão de levar paz às pessoas. Nem todos receberam a paz que Cristo enviou. Agora Cristo envia 70. Vamos ver esse resultado diferente. Lucas capítulo 10, versos 5 e 6. Lucas 10, versos 5 e 6. Amém? Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Mesma coisa de Mateus 10, percebe? Havia pessoas que recusavam a paz que Cristo enviou. E é interessante quando Cristo fala que em algumas casas haveria filhos da paz, né? Filho aqui é um hebraísmo, né? Uma figura de linguagem do idioma hebraico que diz o seguinte: pessoa semelhante a alguém ou alguma coisa. Então, filho da paz é alguém que encarna em sua vida a paz, alguém semelhante à paz, alguém pacificador, alguém que aprecia a paz, né? Esse filho aqui não é uma palavra literal, é um filho simbólico, né? Tanto é que, por exemplo, João era chamado, antes de se converter, antes de Cristo trabalhar na vida dele, de filho do trovão. Lembram disso? Não é porque o trovão não teve um filho, é porque ele era tão iracundo, tão brabo, que ele foi comparado ao trovão. Então, por isso era chamado filho do trovão. Aqui Deus está falando que eles poderiam encontrar em algumas casas filhos da paz. Mas encontrariam também pessoas que não eram filhos da paz. E hoje no nosso mundo, será que todas as pessoas são filhos da paz? Infelizmente não, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa acerca de religião. E ela tinha um pensamento diferente do meu, mas ela não sabia conversar sobre isso sem uma certa dose de sarcasmo, de ira, né? E eu acabei tendo que encerrar a conversa para evitar um desgaste. Falei, olha, já que a conversa não está evoluindo, vamos parar por aqui porque é melhor, né? Mas a pessoa ainda insistia um pouco. E é curioso como às vezes nós falamos que queremos ter paz, mas não agimos como quem quer ter paz. É verdade? Da boca para fora, todo mundo acha que deve haver paz em tudo, em todas as coisas, paz no mundo. Mas quando chega a nossa vez de agir como pacificadores, nem sempre conseguimos fazer isso. Isso é algo que devemos pensar. Voltando lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Verso 32. Aliás, 22. Depois a gente vai para 32. Mateus 10, verso 22. Nós já vimos que os discípulos de Cristo levariam paz às pessoas, ou pelo menos tentariam levar. Nem todos aceitariam, como o próprio Jesus previu. Mas além de não aceitar a paz, algumas pessoas ainda fariam algo pior. Mateus 10, verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas como pode alguém que está levando paz às pessoas ser motivo de ódio, ser odiado? Esse ódio não é um ódio normal. Nós devemos olhar esse texto com os olhos do grande conflito. Deus tem um inimigo que não quer paz, e você já sabe quem é. E esse inimigo que não quer ter paz com Deus faz com que os seus servos não queiram ter paz com os servos de Deus. Enquanto os servos de Deus tentam levar paz às pessoas,
Os servos do inimigo tentam tirar a paz das pessoas, e realmente conseguem, né? E odeiam aqueles que servem ao Senhor, levando paz. Os discípulos seriam odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses bem sério. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Tem muita gente que entra na igreja achando que vai receber só bênção, vai ser tudo as mil maravilhas, tudo vai dar certo porque agora eu sou de Jesus. Não é bem assim. Você vai ter dificuldade. Você vai ter oposição. Vai ter gente que não vai gostar de você. Mesmo você fazendo tudo certo, alguém não vai gostar de você. Alguém vai ter raiva de você. Simplesmente porque você serve a Deus e aquela pessoa não serve. Nós seremos odiados por aqueles que não aceitam a paz de Cristo. E aí Cristo profere nos versos 34 a 36 palavras, diria eu, chocantes. Não sei se você vai concordar comigo. Vamos ler o texto. Mateus 10, 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Peraí, eu não estou entendendo, gente. Cristo não é o príncipe da paz? É. Não é verdade? Cristo não enviou 12 pessoas com a mensagem de paz? Enviou. Cristo não enviou 70 pessoas com a mensagem de paz? Enviou. E agora o próprio Jesus diz: não vim trazer paz à terra? Vamos entender o texto. Não vim trazer paz, mas espada. Vixe, piorou, né? Presta atenção que você vai entender. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Continue lendo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você está entendendo porque que Jesus não veio trazer paz, vai vir trazer espada? Quando você conhece Jesus, você precisa saber o que fazer com ele. Você precisa decidir. Não dá para conhecer Jesus e agir como se você não conhecesse. Jesus muda a vida das pessoas por quem ele passa. E eu digo aleluia com relação a isso. Quando Jesus passa na vida de alguém, ele faz uma revolução, ele transforma. E quando Jesus transforma, você não é mais o mesmo. Você precisa decidir, você precisa escolher. E isso implica mudança de costumes, mudança de hábitos, mudança de vida. E nem todo mundo aceita isso. Quanta gente perdeu emprego porque se tornou servo do Senhor? Quantas mulheres perderam maridos, quantos maridos perderam esposas por causa da fé em Cristo? Porque aquela outra pessoa que vivia com ele, que tinha algum relacionamento com ele ou com ela, não aceitou essa mudança, não aceitou essa decisão. É nesse sentido que Jesus fala que ele não veio trazer paz, veio trazer espada. Porque o inimigo suscitaria contenda entre as pessoas por causa da fé. Crer em Cristo é maravilhoso, mas não é fácil. Ser cristão é maravilhoso, mas não é fácil. Exige coragem, porque vem guerra, vem chumbo por aí. Como Jesus disse anteriormente, nesse mesmo capítulo, nós seremos odiados por causa do que cremos. E se seremos odiados por causa do que cremos, não podemos esperar paz no conceito intelectual, digamos, dessa palavra. Paz como ausência de tribulações, ausência de problemas. Logo mais nós veremos o conceito bíblico de paz. Mas o conceito que nós estamos acostumados é que paz é quem não tem problema, né? E a Bíblia não ensina essa paz, pelo contrário. Diz que essa paz para o cristão não vai existir. Poxa, eu estava entrando na igreja agora, estava até disposto a me tornar adventista, mas depois dessa, você me fala que cristão vai sofrer, eu não quero mais. Amado, eu não posso pregar para você outra coisa se não é verdade. Eu seria hipócrita se dissesse para você que você vai vir para cá e tudo vai dar certo. Pode ser até que Deus abençoe muitas coisas na sua vida, muitas mesmo. Como abençoa cada um de nós, tenho certeza disso. Mas Ele não prometeu que tudo vai dar certo. Ele não prometeu que você não vai ter problema nenhum. Ele não prometeu um mar de rosas. Nós precisamos também estar atentos a essa verdade. Cristo disse que Ele oferece paz de uma maneira diferente da do mundo. Eu quero que você abra lá em João 14 para entender esse texto. João 14, 27. Ele oferece paz, mas de uma maneira diferente. Peraí, Gê, mas tem paz diferente? Como assim paz diferente? Paz não é tudo igual? Não. Segundo Jesus, não. E nós vamos entender isso agora. João 14, verso 27.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Duas coisas que esse texto ensina. Primeiro, o mundo dá paz também. Sabia? O mundo dá paz. Mas é uma paz que significa o seguinte: não ter problema. Ou seja, é uma paz que é circunstancial, é temporária, é efêmera. Porque quem que não tem problema nesse mundo? Me fala. Será que se eu pedisse para alguém levantar a mão, você não tem problema, levanta a mão, será que alguma mão se levantaria? A minha não. Então o mundo dá uma paz circunstancial, uma paz muito breve. Por exemplo, hoje eu posso estar bem empregado, ganhando bem, a conta com dinheiro, coisa rara no Brasil hoje, né? Mas tem alguns. Então, nesse momento eu estou em paz. Mas aí um dia eu recebo aquele papelzinho temido por os funcionários chamado aviso prévio. Não sei se você já recebeu algum na sua vida. E quando aquele papelzinho chega na sua mão, você pensa, pronto, virou meu mundo agora. Como é que eu faço para pagar minhas prestações da casa, do carro, disso, daquilo? Fazer minha compra de mercado, pagar meu plano de saúde. Aí você começa a fazer um monte de contas, calculadora chega e esquenta de tanto que você usa ela. E você logo percebe que seu dinheiro não vai ser suficiente, aí começam os problemas. E aí a sua paz foi embora, certo? Ou então, que é pior ainda, você está com saúde, está aqui me ouvindo, saudável, mas passa o tempo, você contrai uma doença qualquer e fica acamado, e aí você não pode fazer as coisas que você fazia antes, é afastado do emprego por causa da enfermidade, fica dando trabalho para a família, e aí você pensa, puxa, mas eu preciso da minha saúde de volta. A sua paz também acabou. O mundo dá paz, mas a paz que o mundo dá é aquela paz que o dinheiro compra, né? Que a saúde compra, mas o mundo não dá paz para quem está sem grana. O mundo não dá paz para quem está doente. O mundo não dá paz para quem está deprimido. O mundo não dá paz para quem não conhece Deus. E aí vem Jesus e fala, eu trago paz para vocês, eu deixo a minha paz, mas outra paz. Não é igual a do mundo. A minha paz é diferente. E nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo de alguém que entendeu essa paz diferente e viveu essa paz diferente. Os próprios discípulos que andaram com Jesus foram entendendo ao longo do tempo como era essa paz diferente. Porque eles viram, por exemplo, o seu mestre ser açoitado, cuspido e por fim posto numa cruz, e não ouviram dele nenhum impropério, nenhum protesto, nenhuma reclamação. Ouviram algumas expressões de dor, porque afinal de contas Cristo veio em carne e ele sentia a dor. Os pregos na cruz realmente doeram, não foi um teatro, né? Realmente doeu aquilo ali, ele realmente sofreu fisicamente, e não tinha como ele falar um ai, alguma coisa assim. Mas ele não reclamou do Calvário, não reclamou da cruz. Ele, claro, orou antes, lá no jardim do Getsemane, pedindo a Deus, se fosse possível, que ele não fosse para lá. Mas ele sabia que não era possível. Cristo já sabia a resposta. Que ou ele passava pelo Calvário para salvar a humanidade, ou a humanidade não teria outra chance. E ele encarou aquilo tudo e se manteve em paz. E aí, como é que você sabe disso? Porque quando ele estava pregado na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a expressão de alguém desesperado. Essa é a expressão de alguém que perdeu a cabeça, está ensandecido, está enlouquecido. Não! Essas são palavras de alguém que manteve o controle, que manteve a paz, que manteve a sobriedade, mesmo numa situação extrema. Quem testemunhou a cena do Calvário pôde começar a entender a paz de Cristo. Porque ele mesmo mostrou em sua vida o que era ter paz, quando nada, nenhuma circunstância indicava que deveria haver paz. Ele teve paz quando tudo estava errado. Ele teve paz ensanguentado, açoitado e pregado numa cruz. Mas ele se manteve em paz. Louvado seja o Senhor, porque a história de Cristo não acabou no Calvário, ele foi sepultado, mas ressurgiu. E lá no capítulo 20 de João, ele já ressurreto visita os discípulos. E você é capaz de imaginar como ele saudou os discípulos? João 20, verso 19. Você que agora já entendeu como ele enviou os discípulos, os 12 depois dos 70. Que saudação você acha que ele usou para se dirigir aos discípulos no reencontro? João capítulo 20, verso 19.
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, eu vou parar um pouquinho aqui para você pensar. Será que os discípulos estavam em paz? Alguém com medo tem paz? Acho que não. Eu, pelo menos, quando estou com medo, não estou em paz. Eles também não estavam. Sabe por quê? Porque o mestre deles tinha sido crucificado, tinha sido morto. E eles sabiam que poderiam ter a mesma sorte. Ou você acha que eles esqueceram das palavras de Cristo em Mateus 10? Mateus 10, perdão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você acha que isso não veio na mente deles? Pronto, meu mestre foi crucificado, eu vou ser odiado por causa dele, eu sou o próximo. Estava todo mundo com medo. Todo mundo atemorizado, as portas estavam trancadas. Mas Jesus não tem problema com porta, ele passa em qualquer uma, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Ele não tem problema com porta, com parede, com nada, ele entra em qualquer lugar, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Ele entrou assim mesmo. Ele se pôs no meio deles, ele nem veio do canto lá da porta, não, ele apareceu no meio. E ele saudou: paz seja convosco. Você acha que isso não foi de propósito? Claro que foi. Jesus costumava falar de paz para os discípulos, e para que eles não tivessem dúvida de quem ele era, ele os saudou de uma maneira peculiar, de uma maneira costumeira, de uma maneira que eles já estavam habituados a ouvir, acostumados. Paz seja convosco. Eu queria te perguntar, meu amado, será que na sua casa, na minha casa, Deus não precisaria aparecer através do Santo Espírito e dizer: paz seja contigo? Como é que está a sua casa? Será que tem paz lá dentro? Como é que anda a tua família? Como é que anda os teus negócios? Como é que anda os teus sonhos, os teus planos? Como é que anda a tua saúde? Como é que anda a tua mente? Tem tanta gente deprimida, desgostosa nesse mundo. Será que a gente não precisa também que Cristo apareça e diga: paz seja convosco? Eu preciso. Talvez você precise também. Os discípulos precisavam. E precisavam muito, muito, muito mesmo. Mas não foram somente os discípulos que viveram e entenderam o que era a paz de Cristo. Um discípulo temporão, digamos assim, tardio de Cristo, um discípulo que o próprio Cristo fez, mas não junto com os 12, né? Chamado Paulo, né? E você conhece bem esse personagem bíblico. Ele, por 3 vezes, pelo menos, se refere a Cristo como doador de paz, se refere a Deus como Deus de paz. Vamos ver esses textos. Romanos, capítulo 15, verso 33. Romanos, capítulo 15, verso 33. Enquanto você procura, eu quero te dizer que a vida de Paulo não foi fácil. E não foi fácil justamente porque ele aceitou a Cristo. Enquanto ele ainda não era cristão, ainda não seguia a Cristo, a vida dele era tranquila. Mas quando ele aceitou a verdade que Cristo era o Messias, era o Salvador, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele começou a ter problema, e problema sério. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso várias vezes. No fim da sua vida foi morto, perdeu a cabeça. E perdeu a cabeça não simbolicamente, perdeu literalmente, foi decapitado. Mas em meio às suas, digamos, aventuras evangelísticas, viajando pelo mundo todo conhecido daquela época, levando Jesus às pessoas, ele escreve à igreja de Roma dizendo que você vai ler: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Embora ele tivesse problemas, e muitos por sinal, ele sempre termina suas cartas com um tom otimista. Tanto é o otimismo de Paulo, tão grande esse otimismo, que no capítulo seguinte, 16, 20, ele repete essa saudação, né? Repete esse epílogo um pouco ampliado. Capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Quem está escrevendo isso é alguém que está sendo perseguido. Alguém que foi preso, que foi açoitado muitas vezes por causa do Evangelho. E ele não faz uma carta: eu estou sofrendo tanto, irmãos, ore por mim, ai que vida difícil. Não! Ele fala: o Deus de paz vai esmagar Satanás, o meu sofrimento vai acabar, o de vocês também.
O Deus de paz seja com todos. Eu estou sofrendo sim, mas o Deus da paz porá fim a todo sofrimento. E a fé de Paulo era muito maior que o seu sofrimento. A fé de Paulo enchia sua vida de paz. E era uma paz tão grande, mas tão grande, que nem ele consegue explicar. Ele tenta, mas não consegue. Eu quero ler com você o último texto dessa noite, que está em Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não dá para entender, não dá para explicar, é incompreensível, é inquestionável, é inexplicável. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá. Cristo está dizendo para você hoje, amado, a minha paz é melhor. O mundo da paz dá, mas dá paz se você tem dinheiro, saúde, amigos, aceitação. Quando te falta alguma dessas coisas, você não tem paz. A paz de Cristo é diferente. Cristo ama os fracos. Cristo ama os rejeitados. Cristo ama os mal-sucedidos, os frustrados. E Ele os ergue, os levanta, os torna dignos. O Calvário não foi erguido pelas pessoas boazinhas, certinhas e vitoriosas. O Calvário foi erguido para aqueles que fracassaram. Porque na cruz de Cristo, todo fracasso se transforma em vitória. Na cruz de Cristo, toda derrota se transforma em vitória. Toda humilhação se transforma em exaltação. Você entende isso, amado? A cruz de Cristo transforma a história de qualquer vida. Por isso que a paz de Cristo é melhor que a do mundo. Porque Cristo não precisa do meu dinheiro para me dar paz. Cristo não precisa da minha beleza, da minha saúde, dos meus amigos, da minha realização profissional ou cultural, seja lá qual for, para me fazer feliz. Cristo não precisa disso. A paz de Cristo é melhor porque a paz de Cristo está centrada nele, não em mim. Não são as minhas coisas que trazem paz, é a pessoa de Cristo que traz paz. E é isso que Ele queria que os seus servos entendessem. Quando Cristo aparece num cenáculo e diz, paz seja convosco, Ele está dizendo, olha, vocês estão com medo dos judeus. Não se preocupem porque eu estou aqui. O príncipe da paz está aqui. Quer que eu te diga uma coisa? Através do Espírito Santo de Deus, o príncipe da paz está neste lugar. Está faltando paz na tua casa, amado? O príncipe da paz está aqui. Está faltando paz na tua vida, amado? O príncipe da paz está aqui. Pena que tão poucas pessoas tenham vindo hoje para se encontrar com o príncipe da paz. Mas você que veio, eu quero orar com você e por você, para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e não tente compreender, você não vai conseguir. Nem Paulo conseguiu. Essa paz guardará os nossos corações e mentes em Cristo. Você precisa dessa paz? Eu preciso. Você quer orar comigo? Vamos orar de pé. Deus, nós entendemos pela Tua palavra essa noite que existe uma paz melhor que a do mundo. Existe uma paz que não cessa quando as coisas dão errado. Existe uma paz que não depende de mim. Existe uma paz que depende do céu. E no céu as coisas não falham, não mudam, não erram, não terminam, não acabam. Porque tudo no céu é eterno. E a paz do céu também é eterna. Deus, dá-nos desta paz esta noite. Nós viemos humildemente apresentar diante de Ti as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas. Porque nós precisamos, Deus, da Tua paz. Desesperadamente. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Temos corrido muitas vezes horas e horas do nosso dia, da nossa rotina, da nossa agenda, procurando as coisas que vamos trazer a paz desse mundo.
Mas, Deus, entendemos que a tua paz é melhor e nós queremos buscá-la de maneira prioritária. Foi cantado um louvor aqui que fala de ter intimidade contigo, inclusive na primeira hora do dia, que para alguns é a madrugada. Senhor, nos ajuda a desejar essa intimidade, Deus. Talvez seja por falta dela que nós não temos a paz que tu ofereces na tua palavra. Nos ajuda a ter vontade de te buscar, de falar contigo, de orar mais, de rasgar o coração, de nos desnudar na tua presença, de tirar a máscara e cairmos de joelhos, assumindo que somos fracos, debilitados e precisamos do teu Espírito, do teu poder e da tua paz. Obrigado, Deus, por falares conosco neste lugar. Obrigado pela paz que nós já podemos sentir pela presença do teu Espírito. Muito obrigado. Eu sei que amanhã será um outro dia e nós teremos desafios, cada um vai para o seu labor, para a sua luta. Para alguns eu sei, vai ser um dia difícil. Mas por favor, Senhor, concede-nos a paz que excede todo entendimento. A paz que Cristo sentiu pregado na cruz. A paz de que Paulo escreve em suas cartas. Essa paz é real e nós podemos senti-la se estivermos junto de Ti. Obrigado por falares conosco, Senhor. Despede-nos na companhia do Teu Santo Espírito. Te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.